O boneco de madeira assombrado. O mistério de Edgar. Era uma noite fria e sombria. Uma daquelas em que o vento sussurrava pelos galhos secos das árvores, e a lua estava apenas parcialmente visível entre as nuvens escuras. Em um pequeno vilarejo afastado, existia uma casa antiga, cheia de poeira e mistérios, que todos evitavam. Os moradores do vilarejo falavam de histórias estranhas e eventos inexplicáveis que ocorreram naquela casa, mas ninguém tinha coragem de investigar. Essa casa pertencia a um homem chamado Edgar, um artesão de bonecos de madeira. Era famoso por sua habilidade única em esculpir bonecos tão realistas que, muitos diziam, pareciam ganhar vida. Porém, Edgar desapareceu misteriosamente, e desde então, a casa ficou vazia, mas nunca deixou de ser alvo de rumores. Uma noite, um grupo de jovens decidiu explorar a casa. Entre eles estava Lucas, um curioso adolescente que adorava desvendar mistérios e histórias sobrenaturais. Ele tinha ouvido os rumores sobre Edgar e os bonecos, mas achava que eram apenas invenções criadas para assustar as crianças. Junto com seus amigos, ele se aventurou até a casa abandonada. Ao entrarem na casa, o ambiente estava imerso em uma sensação de frio e uma estranha quietude pairava no ar. O chão rangia sob seus pés e as paredes estavam cobertas por uma camada espessa de poeira, como se ninguém tivesse tocado ali por anos. As únicas coisas que se destacavam eram os bonecos de madeira, dispostos de maneira ordenada nas prateleiras e mesas, com expressões fixas e olhares que pareciam seguir cada movimento dos intrusos. Lucas, movido pela curiosidade, se aproximou de um boneco em particular. Era uma figura elegante, vestida com um terno antigo e chapéu de copa alta, mas o que mais chamava a atenção era o brilho peculiar nos olhos de vidro. O boneco parecia ser feito com um cuidado impecável, mais realista que qualquer outro da sala. Esse é o mais estranho de todos, murmurou Lucas, observando de perto os detalhes da figura. De repente, uma brisa gelada soprou pela sala, fazendo as janelas baterem. Um estrondo veio de algum lugar no andar de cima. Todos olharam assustados, e a tensão tomou conta do grupo. Vamos embora. Está começando a ficar estranho, disse uma das amigas de Lucas, chamada Sofia. Mas, antes que pudesse reagir, algo inesperado aconteceu. O boneco que Lucas estava observando, com um movimento suave, virou a cabeça e olhou diretamente para ele. O coração de Lucas disparou. Ele tropeçou para trás, mas o boneco, agora com um sorriso malicioso, parecia ter se movido de maneira ainda mais sutil. Ele tentou convencer a si mesmo de que era apenas a sua imaginação, mas o medo começou a crescer dentro dele. De repente, a voz de Edgar, em um sussurro rouco, ecoou pela casa. Quem ousa despertar o espírito de meus bonecos? O som parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. Lucas olhou para os outros, mas seus amigos estavam agora congelados de medo, como se uma força invisível os mantivesse em seus lugares. Ele está aqui, disse Sofia, tremendo. O espírito de Edgar. Ele nunca foi embora. O boneco, agora claramente possuído por uma força sobrenatural, começou a se mover. Primeiro, seus dedos se flexionaram. Depois ele começou a dar passos lentos na direção de Lucas. Os outros tentaram correr, mas os bonecos ao redor começaram a se mover também, cercando-os. Desesperado, Lucas correu para o andar de cima, com o boneco perseguindo, seus olhos de vidro brilhando com uma luz doentia. Ao chegar no topo da escada, ele ouviu o som de madeira rangendo. De repente, viu um vulto de Edgar, uma sombra distante, observando. Edgar não estava morto. Ele havia feito um pacto com uma entidade maligna para dar vida aos seus bonecos. Agora, seu espírito estava aprisionado dentro deles, e ele se alimentava do medo dos vivos. Você não pode escapar, disse Edgar com uma voz espectral. Meu boneco agora é parte de você. Não há como se livrar dele. Lucas olhou para a figura que se aproximava, os olhos do boneco refletindo uma malícia fria. Ele tentou resistir, mas a casa parecia estar viva, e as paredes se fechavam ao seu redor. Foi então que Lucas percebeu algo. No centro da sala, havia uma cadeira de madeira. Ele se lembrou de uma lenda que seu avô lhe contou, sobre como o espírito de Edgar poderia ser aprisionado novamente. Para isso, ele precisava fazer algo impensável, transformar-se em um boneco, como Edgar fizera. Lucas teve que abrir mão de sua humanidade para capturar o espírito.
Com uma força de vontade desesperada, ele se lançou na cadeira. Ao se sentar, uma dor insuportável o envolveu. Seus ossos começaram a estalar, seu corpo se moldando para se tornar um boneco de madeira. Ao fazer isso, ele atraiu Edgar para dentro de si, aprisionando o espírito de volta. A casa se silenciou, e os outros amigos de Lucas, que estavam paralisados de medo, finalmente conseguiram se mover e correr para fora. Quando olharam para trás, a casa estava agora vazia e silenciosa novamente, sem sinais do que havia acontecido. Mas, em algum lugar, nas sombras da casa, um novo boneco de madeira, com os olhos de vidro brilhando, estava esperando para ser encontrado. E assim, o mistério de Edgar e seus bonecos amaldiçoados continuou, aguardando novos visitantes que ousassem explorar a casa.